Quero deixar uma palavra para os irmãos em Mateus capítulo de número 5, versículo de número 13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de se temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O que Jesus aqui fala desta maneira? Amados, quando nós lemos a Bíblia, nós estamos lendo um livro escrito pelos judeus. Então, nós precisamos entender que, sendo escrito por um outro povo, existe cultura, existe tradições, existe a maneira de falar, né? Então a gente precisa entender que quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa estudar no profundo, né, o que significa aquela palavra, para podermos entender qual é a mensagem que Deus quer trazer para nós. Então, quando Jesus aqui ele fala sobre o sal, ele está falando de um costume que se havia naquela época. Que costume era esse? Quando eles extraíam um sal do Mar Morto, e o sal perdia o seu sabor, eles jogavam dentro do templo, porque na época fria, o piso do templo ficava muito escorregadio. Então eles pegavam esse sal que não prestavam mais e jogavam no templo. E aí o que acontecia? Acontecia que eles passavam por cima desse sal, né, para não ter acidente com eles. Então Jesus, pegando esse costume, essa prática deles, trouxe algo espiritual para a nossa vida, dizendo que nós somos o sal. E por que Jesus falou que nós somos o sal? Porque o sal ele tem o seu valor. Desde aquela época até hoje, nós entendemos que o sal ele é necessário para o nosso dia a dia. Nós temperamos a nossa comida com sal, né? Tem pessoas que usam, que tomam banho de sal, né? Tem tratamentos com esse elemento, o sal, né? Então o que acontece? O sal ele é importante, até mesmo em churrasco, né? Quem faz churrasco, gosta de churrasco, se usa o sal grosso, né? Para poder ali temperar a carne ali, né? E conservar, porque o sal ele nada mais e nada menos, ele conserva também. Então o que acontece? Jesus ele pega esse costume e traz algo espiritual para a nossa vida, né? Dizendo que se nós deixarmos de ser sal, né, nós então vamos perder o sabor. Que sabor é esse? Nós vamos perder a credibilidade. Se nós não sermos um verdadeiro cristão, né, a qual ele está querendo aqui dizer, ou ele está dizendo, né, se nós deixarmos de ser cidadão do céu, nós perdemos o nosso sabor. Então o que nós precisamos fazer? É conservar aquilo que nós já aprendemos. Conservar é manter, é você fazer com que aquilo seja algo primordial para a tua vida. Então, se Deus te constituiu uma nova criatura, seja uma nova criatura. Se Deus te constituiu um sacerdote da sua casa, seja um sacerdote da sua casa. Se Deus te constituiu um bom profissional, que você seja um bom profissional, um bom cidadão, aonde você for, as pessoas possam ver em você este sal. Porque nós precisamos entender que isto é prioridade para a nossa vida. Porque hoje nós não estamos servindo a este mundo, aonde é olho por olho e dente por dente. Nós vivemos uma nova vida, a vida que Deus quer que nós tenhamos. Então seja um sacerdote, seja um profissional, seja um pai, seja um marido, seja uma pessoa que realmente as pessoas querem estar perto de você. Porque é muito ruim quando você chega, e eu já vi isso, uma pessoa chega em determinado local com um grupo de pessoas e as pessoas, pô, lá vem esse cara aí. Mas é tão bom você chegar num local, poxa, o irmão fulano tá vindo aí, caramba, ele sempre tem uma palavra abençoada. Se eu não me engano, em Gálatas fala que as nossas palavras têm que ser temperadas em sal. Então fale palavras de edificação, edifica as pessoas com a palavra de Deus, traz esperança, traga fortalecimento espiritual.
Mas você tem que conservar isso. Porque se você não conservar, as pessoas não vão mais te dar crédito. Se você começar a trazer palavras torpes, se você trazer entendimentos que não são os entendimentos a qual Deus quer que você tenha, de uma vida, de um futuro melhor, então as pessoas não vão querer mais te dar crédito. Seja o sal dessa terra e você verá o melhor de Deus sobre a tua vida. Amém. Um bom sábado e um ótimo domingo para todos.